Olá, meu nome é Thiago Ferreira, eu sou Coach Drive da Mix e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da condução extraeconômica em cavalos mecânicos automatizados. Então, pessoal, a gente está dividindo os nossos vídeos, né, em tópicos específicos para a gente poder ter um bom aproveitamento desse conteúdo e a gente poder direcionar, né, junto ali a um grupo de motoristas, grupo de instrutores que precisam daquela determinada informação, certo? Então a gente está dividindo os vídeos dessa forma, tá, pessoal? Então a gente vai estar falando um pouco agora a respeito dessa diferença, né, entre torque e potência. Então é importante a gente ter isso bem claro e a gente saber exatamente o que nós vamos buscar na condução de veículos pesados. Nós vamos sempre, primeiramente, recorrer ao torque do veículo, tá, pessoal? E onde se encontra esse torque? Que é a força do motor, né? Se encontra no início da faixa verde, em baixas rotações. Tá? Então é ali no primeiro terço da faixa verde, ok? Que nós vamos procurar trabalhar muito forte, né? Primeiro e segundo terço, trabalhar muito forte o nosso deslocamento, enquanto estivermos, né, em pista plana, tá certo, pessoal? Quanto menor for a nossa rotação dentro desse limite ali, do primeiro terço e o segundo, menor será o nosso consumo de combustível. Quando nós estivermos numa situação de topografia, nós vamos estar buscando, né, o final da faixa verde, o terceiro terço da faixa verde. Não especificamente estar no final da faixa verde, mas buscando o terceiro terço, tá? Então nós vamos avançando aqui. Então nós temos esse cenário, né, pessoal? No dia a dia, o motorista ele se depara com esse cenário, uma situação de topografia em pista plana, subida leve, subida íngreme, descida íngreme, descida leve e pista plana novamente. Então, esse é o conceito que nós chamamos, né, de condução perde e ganha. Por quê, pessoal? Nós temos um ganho muito grande em pista plana quando trabalhamos nesse primeiro terço da faixa verde, com no máximo 30% do pedal do acelerador. Nós temos um ganho quando a gente trabalha a inércia, os declives leves, tá certo? Utilizando da inércia, da roda livre, do eco-roll, do i-roll ao nosso favor. E aí nós temos, pessoal, uma situação de perda, tá? Quando nós estamos num aclive acentuado, né? Numa subida íngreme. Então nós temos uma situação de perda, porém nós vamos trabalhar muito forte o controle dessa perda. Nós vamos perder sim, mas de forma controlada. Não de uma forma, pessoal, que a gente não tenha os cuidados com essa perda, tá? Em hipótese alguma, nós vamos estar trabalhando muito forte esse controle. Então, sim, eu vou ter uma perda, porém controlada, onde eu possa recuperar posteriormente numa descida íngreme, por exemplo, tá, pessoal? Numa descida média, por exemplo. Então, nós vamos recuperar aquilo que nós perdemos. É claro que quando eu executo esse aclive de uma forma controlada, a minha recuperação ela é mais fácil. É diferente, pessoal, por exemplo, quando eu executo um aclive buscando 100% do curso do acelerador. Qual que é o padrão que nós defendemos, né? É o 30-50, 30 pista plana, 50 meio pedal nos aclives. Dessa forma você tem, sim, uma perda, porém controlada e fácil recuperação. Mas vamos falar agora detalhadamente de cada tipo de topografia, tá, pessoal? Então, no declive, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que recorrer, pessoal, ao nosso freio motor, ao nosso freio auxiliar, seja ele um freio motor, ou seja ele um freio retarder, tá, pessoal? Nós temos primeiramente que recorrer a esta forma de desaceleração. E onde é eficiente o freio motor? Na faixa amarela de rotação, tá, pessoal? Então, nós precisamos, com o uso do freio motor, estar numa rotação maior, tá? Acima da faixa verde. Na faixa verde, nós não vamos ter a eficiência, né, em desaceleração desse veículo, tá certo, pessoal? Porque nós estamos carregados, estamos com peso no nosso equipamento, então isso vai ser necessário utilizar da faixa amarela de rotação e velocidade controlada, tá, pessoal? Então nós vamos transitando entre acionar o freio motor, desacioná-lo, trabalhando os estágios, né? Hoje a gente tem aí nos novos veículos
à disposição no mercado até 3 estágios de freio motor, então é muito importante a gente poder aproveitar toda essa ferramenta à nossa disposição. E sempre lembrando, pessoal, em hipótese alguma, puxar de uma vez, por exemplo, um terceiro estágio. Isso também falando de retarder, tá, pessoal? Você acaba gerando um problema sério no seu conjunto de freio retarder. Então precisa trabalhar cada estágio, tá certo? Pausadamente. Precisei permanecer, por exemplo, no terceiro estágio do freio retarder, né? Que nesse caso aqui no retard não há necessidade da faixa amarela. Então, nós vamos trabalhar numa rotação intermediária entre a faixa verde e a faixa amarela, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar os estágios pausadamente, não vamos buscar, por exemplo, um quinto estágio de um freio retarder. Precisamos tomar esse cuidado para a gente evitar, pessoal, esses custos de manutenção, a gente evitar uma quebra prematura de um conjunto de retarder, tá certo? Evitar de todas as maneiras aí e usar corretamente, usar adequadamente os nossos freios auxiliares, ok? A clive, pessoal, o que que nós vamos procurar trabalhar muito forte? A padronização. Então, qual é o padrão para realizar uma clive, ok? De uma forma que eu vou ter uma perda controlada, eu vou recuperar depois, né, essa perda. Então, nós precisamos trabalhar, pessoal, no máximo meio pedal do acelerador. Nós vamos estar no terceiro terço da faixa verde, ok? Eu coloquei fim da faixa verde, mas não especificamente no fim dela. Nós podemos estar, por exemplo, no início desse terceiro terço. Se eu pegar a faixa verde e dividir em 3, nós vamos estar nesse terceiro terço em aclive, ok, pessoal? A velocidade ela vai ser reduzida, né? É claro que ela vai ser menor, porque nós vamos, por exemplo, transitar em pista plana a 80 km por hora, eu vou subir uma serra, pessoal, vou subir a 35, 40. Eu não vou subir a 80, até porque eu não consigo subir. Mesmo que eu force esse veículo, não vou conseguir. Então, eu tenho que reduzir a minha perda em aclive, tá certo, pessoal? Saídas de rampas, quando necessário, né, pessoal? Nós vamos sim buscar uma pressão maior no pedal, mas no máximo 4 segundos, ok? No máximo. Então, a nossa rodagem, né? Que nós vamos procurar trabalhar muito forte em aclives é 50% do curso do pedal. E eu vou trabalhando as minhas trocas de marcha, tá certo? Eu vou trabalhar muito focado, pessoal, no RPM, no contagiro e não no velocímetro, tá certo? Pista plana, nós vamos trabalhar com uma máxima de 30% do pedal do acelerador, tá certo? Primeiro terço da faixa verde com uma margem de utilizar o segundo terço. Mas é claro que nós queremos o menor consumo e se nós conseguimos uma velocidade constante, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tirando o pé do acelerador. Todo declive leve que nós tivermos, nós tiramos o pé do acelerador, aliviamos o acelerador ainda mais para que a gente possa ter o menor consumo de combustível, trabalhando muito forte a previsão, a antecipação, tá certo, pessoal? Para a gente evitar freadas bruscas, por exemplo. Então, estou me aproximando de um semáforo, o que que eu tenho que fazer? Estou lá a 150 metros de um semáforo, eu já tiro o pé do acelerador, pessoal. Né? Eu já tiro o pé do acelerador, o próprio peso do veículo vai dar uma segurada ali, vai reduzir a velocidade, e para finalizar essa aproximação, eu pressiono o freio de serviço por 2, 3 segundos, parei o meu equipamento. Então, dessa forma que nós conseguimos evitar, pessoal, freadas bruscas, deslocamento de carga, né? Então, a gente consegue evitar desta forma trabalhando também a inércia, todos os declives leves que nós tivermos, nós tiramos o pé do acelerador e nós temos nos veículos automatizados, né? Nós temos aí o roda livre, pessoal, Eco Roll, iRoll, Eco Off, né? Cada fabricante coloca o seu nome ali, mas resumindo é um roda livre. Então ele percebe, ele tem um leitor de topografia, ele percebe um declive leve, ele mesmo se coloca num neutro autorizado, tá, pessoal? Não somos nós colocando no neutro, mas sim a própria caixa, o próprio veículo, na sua inteligência, ele coloca no neutro autorizado. Portanto, aproveitar o máximo possível esse deslocamento no neutro autorizado, tá, pessoal? Para que a gente tenha
mais essa ajuda, né, para reduzir o consumo de combustível. E aí, como eu disse a vocês, a previsibilidade é muito importante a gente colocar em prática uma distância de segmento adequada, a gente procurar trabalhar o giro mais econômico, né? A gente está atento, pessoal, à nossa visibilidade, né, ao clima. Nós estamos numa situação de chuva, nós temos que reduzir a nossa velocidade para manter o nosso fator de segurança sob controle. Então, a previsibilidade expandida é muito importante no nosso dia a dia, tá, pessoal? A gente também trabalhar, ter esse cuidado e saber que as faixas de rotação, contagiro, é muito importante nós entendermos onde nós vamos trabalhar em cada tipo de topografia. Então, eu estou numa pista plana, né? Estou ali numa situação de aclive acentuado. É a faixa verde que vai compor a minha ação ali. Eu não tenho por que, pessoal, buscar uma rotação acima da faixa verde em aceleração. Então, a faixa verde é que vai poder me auxiliar, ela vai compor, ela vai me ajudar em aceleração, realizar o deslocamento em aceleração. Quando nós falamos de desaceleração, pessoal, nós já vamos falar a respeito de faixa amarela ou faixa azul, depende do fabricante, tá certo? Então nós vamos estar trabalhando nessas rotações. No retarder, uma rotação mais intermediária, tá certo? Não há necessidade de buscar, por exemplo, fim de faixa amarela, não tem essa necessidade. Nós vamos poder e nós vamos ter uma eficiência boa do nosso freio retarder trabalhando em rotações intermediárias, ok? Aqui o nosso ponto extra econômico, né? Ele sempre vai se encontrar no primeiro terço da faixa verde. Então, por isso que é importante a gente buscar o máximo possível estar dentro desse primeiro terço em deslocamento, pessoal, principalmente em pista plana, principalmente, tá? E aqui a gente tem o nosso relatório RAG, pessoal, que é o resumo da condução do motorista, como foi essa condução, qual foi a postura dele em condução, e aí nós vamos ter o relatório RAG resumido, o relatório diário, tá certo, pessoal? Para que o gestor possa extrair essa informação e realizar as ações de melhoria junto a esse grupo, identificando os motoristas que precisam de um trabalho diferenciado. Então, nós vamos ter lá 3 grupos de motoristas, motoristas verdes, laranjas e vermelhos. Os motoristas vermelhos não têm demérito nenhum, tá, pessoal? É simplesmente uma ação que nós vamos tomar, nós, instrutores, coach drivers, nós vamos atuar muito mais próximo desses motoristas para tirá-los dessa condição, tá? E o que vai nos ajudar a tirá-los dessa condição? O aplicativo MyMix. Então, o aplicativo MyMix, o motorista vai ter acesso à sua pontuação e à sua cor, né? Se ele está na condição de laranja, vermelho ou verde. Então, através dessa análise, ele vai poder tomar uma ação mais assertiva no seu dia a dia. Então, por exemplo, esse motorista, ele é um motorista laranja, tá, pessoal? Então, o círculo superior, ele indica a pontuação do motorista, o círculo inferior, a pontuação da garagem. Então, o motorista vai clicar nos 3 risquinhos, meus eventos, tá? Ele vai ter essa grade, a terceira tela aqui disponível, todos os seus eventos gerados, tudo que ele gerou de ocorrência, ele vai saber exatamente. O meu problema é consumo ou é segurança? Nesse caso, pessoal, desse motorista é consumo de combustível. Ele teve 919 ocorrências fora da faixa verde, 433 o uso indevido do pedal do acelerador. Ele buscou uma pressão, pessoal, acima do meio pedal que nós temos como padrão, tá? Então, quando ele busca essa pressão indevida no pedal do acelerador, aumenta o consumo, aumenta o desgaste, tá certo, do equipamento, nós queremos evitar isso. E aí nós temos alguns eventos de segurança também, que são fáceis de corrigir. Freada brusca, como que nós vamos evitar uma freada brusca? Trabalhando o freio auxiliar, evitando de pressionar o freio de serviço, segundo o nível do pedal de freio, de forma agressiva. No máximo, 2, 3 segundos, tirei o pé. Dessa forma, eu evito, pessoal, uma freada brusca, curva brusca, trabalhando sempre velocidades inferiores à velocidade da via, tá? Menos 10, menos 20 km por hora da velocidade da via. A gente vai conseguir executar as curvas de forma segura.
E aí nós vamos ter, pessoal, uma análise semanal, né? Na última telinha, nós temos aqui a análise semanal desse motorista. Então, na primeira semana ele era um motorista laranja, ele pisou na bola, ele teve aumento de ocorrências, foi para pontuação vermelha, na terceira vermelha, e na quarta semana os coach drivers, né? Os instrutores já trabalharam muito forte junto a ele e já conseguiram reduzir a pontuação dele. Qual que é a meta agora, pessoal? A pontuação verde, continuar a padronização de condução, continuar em busca de padronizar a sua condução por topografia. Ele vai reduzir as suas ocorrências, reduzir o consumo de combustível, reduzir os custos de manutenção, tá certo? E dessa forma ele vai alcançar a condução extra-econômica, o padrão mix de condução. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui com mais esse vídeo. Fico à disposição de vocês. Teremos aí próximos vídeos com mais conteúdo que vocês possam utilizar no seu dia a dia. Muito obrigado a todos.